Eu tenho certeza que você já ouviu a expressão "uma imagem fala mais que 1000 palavras". E foi exatamente isso que os diretores de House of the Dragon fizeram na segunda temporada. Se você já leu o livro, provavelmente você notou essas cenas. Ainda assim, vale a pena relembrar, tirar o chapéu e apreciar a maestria cinematográfica por trás desses momentos. Galera, bem-vindos ao meu canal. Aqui eu teorizo sobre as séries House of the Dragon e Game of Thrones. Se você curte esse tipo de conteúdo, já manda um Dracarys no botão de se inscrever e não esquece do like. E bora pro vídeo. Só um aviso, tem bastante spoiler nesse vídeo, então fica ligado porque algumas coisas já aconteceram no decorrer da segunda temporada, mas a maioria aí só viram na terceira e quarta temporadas. E para começar, vamos falar dessa cena que, apesar de curta, foi composta de maneira excepcional. E dentre as cenas que eu vou abordar aqui no vídeo, acho que ela foi a melhor disparada. No episódio 2, bem no comecinho, com a Fortaleza Vermelha ainda sobre o caos do ataque da noite passada, vemos Aemond retornando ao seu quarto, onde na noite anterior, Queijo e Sangue utilizaram uma passagem secreta dali para chegar no quarto da Helaena. Depois de investigar ali a passagem secreta, ele vira de costas e vai voltando pro quarto. E na esquerda da tela a gente vê uma pintura de Harrenhal. E logo depois a atenção dele se dá pro mapa, onde eles haviam usado na noite passada para discutir estratégias de guerra, falando da importância de Harrenhal e das terras fluviais. Ele percebe ali que todas as moedas que eles usaram na noite passada, que representavam as tropas, desapareceram, e mesmo assim ele se abaixa para procurar alguma que tenha caído. E aí ele encontra uma única moeda, cujo desenho se assemelha muito à estrela de 7 pontas da Fé dos Sete. Mas a composição da cena é brilhante para quem sabe o futuro de Aemond. O quadro final da cena é esse. No fundo de desfoque a gente tem a pintura de Harrenhal, logo em seguida a gente tem a moeda, e o seu olho perdido compõe o resto da tela. E tem mais, o local onde a espada, que aqui é simbolizada pela moeda, vai atingir o Aemond, está bem alinhado na cena. É um trabalho cinematográfico impecável, certamente percebido por quem estava ligado na telinha. Já no episódio 3 nós temos a cena onde Aegon está experimentando ali sua armadura e ele é interrompido pelo Larry Strong, que tenta convencê-lo a não voar para a batalha de Rook's Rest. A cena enfatiza o Aegon bebendo, com o cálice sempre em foco. É um detalhe importante e não tá ali por acaso. O Larys consegue persuadi-lo a permanecer em Kingsland e é recompensado com o cargo de Mestre de Sussurros. A cena vai correndo e ao passar de cada segundo ele vai mudando o semblante. Até que no final da sequência ele se posiciona bem de frente ao espelho, mas não presta muita atenção no reflexo. Aqui ele tá completamente encafifado com o que acabou de ouvir, né? E comparando os inimigos dele com os patetas que ele colocou na guarda real. A cinematografia aqui não podia ser mais óbvia, e dá pra gente ter um spoiler visual bem forte. O reflexo de Aegon no espelho parece com a metade esquerda do seu rosto em sombras, já revelando o que vai acontecer no episódio seguinte, quando Aemond queima o seu irmão e ele sobrevive com a metade do corpo queimada. Na cena anterior de Aegon, a gente tem um momento comovente entre a Alicent e a Helaena. A Alicent chora pela morte do seu neto Jaehaerys e lamenta pela dor que acredita que a Helaena tá sentindo. Mas curiosamente a Helaena não chora, e até sorri ao se despedir da filha e da babá. No diálogo, a Helaena tenta não se mostrar abalada com a morte do seu filho, dizendo: pessoas morrem o tempo todo, especialmente bebês. Em seguida, quando a Alicent expressa a preocupação dela com a filha, a Helaena ainda solta "eu a perdoo", como se Alicent tivesse feito alguma coisa grave. Inicialmente pensamos que a Helaena está falando que perdoa a mãe dela por ela estar com Ser Christian, na noite que deixou ela sem proteção e o seu filho foi morto. Mas se a gente parar e analisar um pouquinho mais profundamente, a Helaena pode estar perdoando a Alicent pelo que ela ainda vai fazer. E no episódio final da temporada, a Alicent entrega a cidade para Rhaenyra. E a entrega da capital para Rhaenyra no livro desencadeia uma série de acontecimentos terríveis para Helaena. A situação fica tão pesada que ela tira a própria vida. E a cena tem como pano de fundo uma janela aberta, escancarada, para falar a verdade. E é um detalhe macabro se a gente considerar o destino da Helaena. Mais uma vez aqui, a cinematografia, dessa vez aliada na cena, com o diálogo e as emoções que são interpretadas ao inverso, é o que me faz não deixar essa cena passar em branco. Voltando para o episódio 2, a gente tem uma cena onde Jacaerys e Baela conversam sobre o abandono e morte. Esses dois temas sombrios ficam ecoando durante todo o diálogo. O Jace menciona a ausência de Baela no jantar e destaca os lugares vazios, fazendo menção à ida de Daemon para Harrenhal. É uma cena carregada de presságios. A Baela está praticando ali com uma besta e uma estrutura de madeira, que lembra muito o mastro de um navio. E essa estrutura fica posicionada em uma colina de frente para o mar. Inclusive, o som do mar fica na cena inteira. A câmera foca nessa estrutura que a Baela está praticando, repleta de flechas, e o diálogo aqui funciona como um eco pro visual. Os dois personagens falam sobre morte e mar a cena inteira. Para quem conhece o destino de Jacaerys, o simbolismo aqui é claro. Esses elementos estão diretamente ligados ao seu trágico fim. E durante toda a cena ele está posicionado de forma que ele sugere que ele será atingido. É bem sutil, mas também bem sinistro. Eu acredito que esse segundo episódio foi o melhor da temporada, sem, claro, contar os que envolvem as batalhas de dragão. Foi um episódio extremamente bem escrito e com os atores Tom Glencarney, Rhys Ifans e a talentosa Fia Seymour entregando atuações assim impecáveis.
Olha, esse aqui vai entrar como menção honrosa, mas vamos lá. A HBO tem soltado várias mensagens subliminares durante o início da segunda temporada, então eu acho que com certeza esse aqui foi proposital. Ainda no mesmo episódio 2, o Sir Criston Cole confronta o Eric sobre a capa dele estar suja. E logo depois ele fica levantando questão de honra, alegando que o irmão dele, o Eric, é um ladrão e traidor. Ele ainda completa que não tinha certeza se o Eric não ia seguir o mesmo caminho do irmão. Sir Criston nessa cena mostra o seu pior. Ele trama contra o irmão de armas da guarda real, ele mente para encobrir o seu caso com a Alicent e, como cerejos do bolo, ele ainda planeja o assassinato de um membro da família real. Mas antes dele expor o plano dele, ele é interrompido por um barulho de armeiro manuseando uma besta. O detalhe importante é que esse armeiro está cercado por arcos e flechas. E esse é um presságio sutil, mas quem conhece o destino de Cole também sabe que ele morrerá de forma bem desonrosa e atingido por flechas. É um detalhe bem discreto que passou desapercebido até na minha segunda assistida. E esses foram 5 dos presságios mais intrigantes da segunda temporada. O que é que vocês acharam das minhas interpretações? Concordam que os diretores deram spoiler na cara dura ou talvez eu tô só exagerando? Fala aqui nos comentários e até a próxima Teoria de Dragão.